Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos retomar a nossa aula de direito do consumidor depois de 2 semanas de férias, né? Então, vamos lá. Espero que todos tenham descansados, né? A gente está em casa desde dezembro do ano passado. Na verdade, desde final de março deste ano, né? Então, faz de conta que nós estávamos merecendo essas férias. É porque o Instituto não alterou o calendário acadêmico deste ano, porque as informações lá atrás, logo começou o isolamento, dava a entender que seriam só 14 dias, depois prorrogou por mais 14. Mas lá atrás eu também já falava que setembro, outubro a gente ia estar começando a entrar no novo normal. Imaginando que se aquilo que estivesse acontecendo na Europa fosse acontecer aqui no Brasil, então o tempo exigido até as coisas se acalmarem me permitia avaliar que só ali por setembro, outubro, a gente iria, de fato, conseguir controlar essa taxa de infecção. O problema desse vírus não é nem tanto a letalidade, mas é a velocidade do contágio. Mas ainda bem que a ciência descobriu aí algumas coisas, né? Infelizmente, no Brasil e nos Estados Unidos houve uma politização dessa situação. A imprensa, ao invés de trazer uma informação que possa trazer paz, tranquilidade, ela só traz pânico, né? E, infelizmente, alguns veículos de comunicação, eles vivem disso. Eles defendem a ideia de que a notícia, para ser vendida, ela tem que ser a pior possível, né? Então, tipo assim, dar um exemplo hipotético. Tem 30 mil operações policiais todos os dias, 30 mil abordagens policiais todos os dias no Brasil, todas top. A única que dá errado é essa que eles vão mostrar. E, no meu ver, isso aí não ajuda muito. Ainda mais numa situação de pandemia. Ao invés de estar trazendo outras informações, eles só mostram números absolutos e tudo mais, né? E isso é ruim, porque gera pânico em todo mundo, né? Não é bom. Tem que trazer informação? Tem. Mas de preferência sem opinião. Acho que o âncora da TV, quem quer que seja, ele tem que trazer os fatos, mostrar os fatos e deixar que o telespectador, ou quem está lendo o jornal, quem está ouvindo o rádio, forme a sua opinião. Porque daí você evita, inclusive, ser manipulado. Não é muito o contexto da nossa aula, mas eu queria colocar isso e espero que todos estejam bem, com saúde, todo mundo saudável, né? Vamos que vamos. Na aula passada, nós terminamos o capítulo que fala sobre os princípios do direito do consumidor. Usamos como referência bibliográfica o livro do professor Bruno Miragem, um dos autores, um dos doutrinadores de maior relevância nesse assunto, quando esse assunto é o direito do consumidor. Tá? Então, nós vamos dar sequência nos nossos estudos. E deixa eu buscar aqui. Deixa eu espetar esse troço aqui, porque eu fiz uma coisa, apareceu outra. Vamos lá. Isso aqui. Isso mesmo, rapaz. Isso mesmo, rapaz. Eu estou confundindo as bolas. É que eu estou abrindo o arquivo aqui. E
Eu fiz nesse período aí, pessoal, eu fiz uma revisão geral dos nossos slides e para dar uma melhorada na apresentação, para ficar um visual mais tranquilo aí para vocês. Eu estou tentando achar aqui, achei. Beleza? Para ficar mais agradável a apresentação. E esse arquivo que eu uso é um arquivo que eu já tinha preparado alguns anos atrás, e ele tinha várias jurisprudências, e algumas daquelas jurisprudências estavam ultrapassadas. Jurisprudência são decisões reiteradas, repetidas, de um determinado tribunal com relação a um determinado assunto. Tá? Então, eu peguei várias jurisprudências do direito do consumidor e eu tinha colocado durante o slide até para mostrar a aplicabilidade daquilo que estava sendo falado em sala de aula, como que os tribunais apresentam as soluções dos conflitos que chegam até o judiciário quando se debate direito do consumidor, um eventual, um pretenso direito violado do consumidor dentro do mercado de consumo. Uma outra jurisprudência havia sido ultrapassada e eu resolvi, então, tirar as jurisprudências e no lugar dessas jurisprudências, eu incluí 4 videoaulas curtos, mais ou menos 20 minutos, muito interessante mesmo. E eu espalhei durante um trecho aí dos slides, para não ficar muito cansativo, 4 vídeos de 18, 20 minutos de uma vez só. O professor, o nome dele, deixa eu ver se eu pego aqui no meu computador. Vídeos. Ele vai falar sobre a responsabilidade do fornecedor de produto ou do prestador de serviço no mercado de trabalho não está o nome dele, pelo fato do produto ou pelo fato do serviço. Ele fala fato porque o Código de Defesa do Consumidor usa essa expressão, responsabilidade pelo fato do produto ou responsabilidade pelo fato do serviço. E neste caso, o conceito de fato é tudo aquilo que foi produzido, foi desenvolvido pela ação humana para chegar num produto ou para se prestar um serviço, né? Então, quando há algum problema no produto ou no serviço, seja vício ou seja defeito, o Código de Defesa do Consumidor chama isso de fato do produto ou fato do defeito do serviço, né? E que provavelmente vai produzir o que a doutrina, o que os escritores chamam de acidente de consumo, tá? Para ensejar ao agente que cometeu esse acidente de consumo em desfavor contra os interesses do consumidor seja responsabilizado. A expressão responsabilizar no direito significa atribuir uma obrigação a alguém. Normalmente, essa obrigação é de reparar os danos produzidos, sejam ao nível material, os prejuízos financeiros que o consumidor teve, seja também no aspecto moral, tá? Ou porque ele passou uma vergonha muito grande, porque chegou na hora do casamento, o bolo de casamento não foi entregue, entendeu? Ou porque ele pediu uma certa quantidade de salgados para o aniversário e veio bem a menor, ou não veio com a qualidade esperada, ou o imóvel que ele comprou estava cheio de vícios, de infiltrações. Então, são situações que causam
de sabor, que a pessoa fica triste, fica chateada, fica se sentindo ludibriada, ou me fizeram de bobo. Então, isso aí gera repercussão no âmbito moral, que é relacionado ao sentimento, e isso também é indenizável. Nesse caso, o juiz que fixa o tamanho da indenização, ok? Então, fiz essa introduçãozinha aqui. Então, vamos voltar aos nossos slides e nós vamos começar agora a falar sobre os direitos básicos dos consumidores. Tá? Isso se o meu computador deixar, né? Porque pelo visto ele deu uma travadinha aqui. Beleza. Então, os direitos básicos do consumidor está lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, do CDC. Lembrando que CDC é uma abreviatura de Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1998. É uma lei complementar. Ok? Bom, então ali no artigo 6º tem um rol de direitos, estão cada um no inciso, fixados no Código. Direitos básicos do consumidor. Tá? Básico vem de basilar, que é onde está o alicerce da coisa. Todo o direito do consumidor está construído dentro da política nacional das relações de consumo e do direito básico do consumidor. Tá? Então, o primeiro direito básico do consumidor é a proteção da vida, da saúde e da segurança desse consumidor contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços. Porque é muito razoável que produtos e serviços coloquem em risco a vida do consumidor. Tá? É muito usual. Isso não quer dizer que esse produto ou esse serviço não possa ser prestado. Pode sim, desde que tome-se os cuidados necessários para evitar que aconteçam problemas, danos à vida, à saúde e à segurança dos consumidores. Primeira situação preventiva que tem é a informação. Então, quem for prestar um serviço, quem for fornecer um produto e que tenha potencial de causar danos à vida, à saúde e à segurança do consumidor, ele é obrigado a trazer as informações para que o consumidor tenha conhecimento dos riscos que ele está assumindo. Ok? Então, por exemplo, quando você compra álcool 70 graus, porque está sendo orientado a utilizar álcool 70 graus como um elemento químico de profilaxia contra o coronavírus, tá? Ele traz esse benefício, mas ele também tem risco. Ele é mais explosivo, porque a concentração de álcool é bem maior. Tá? Então, uma criança, ou se chegar próximo de uma chama ou de um lugar quente, ele pode entrar em ignição e pegar fogo. Tá? Então, esses produtos, eles são colocados no mercado. Né? O que se recomenda e que a lei exige, o que a lei fixa, é que os consumidores recebam as informações de como bem utilizar esse produto e quais são os cuidados que ele precisa tomar. Então, eu coloquei 2 imagens. Isso aí é uma marca conhecida aí, que é utilizado, é um inseticida comum que usa em casa para combater o Aedes aegypti, barata, que são vetores de várias doenças. No entanto, é um veneno. Tá? É um veneno. Pode matar o peixinho que está no aquário. Entendeu? Então, ali na lata vem informações para o médico. Tá ali, se você olhar no... Desculpa, pessoal. Se vocês olharem aqui, ó, tá? Nessa parte aqui, tá vendo? Existem informações para os médicos que trabalham com essa parte ali no pronto atendimento com intoxicações por agentes químicos.
Então, ele diz aqui, que com essas informações ele já sabe mais ou menos qual que é o antídoto que ele tem que estar usando aqui, ó, o antídoto. E aqui ele traz as precauções que o consumidor deve ter e os cuidados em caso de acidente. Tá? O problema aqui é quem é analfabeto funcional ou quem é analfabeto. Tá? De toda forma, ele está cumprindo o que a lei manda. Ok? Tranquilo? Então, vamos para frente, que atrás vem gente. Bacana? Então, esse é o primeiro dos direitos básicos do consumidor. Ontem meu computador deu uma travadinha, fiquei preocupado, rapaz. Bom, vamos lá. Como eu falei ali atrás, o consumidor ele tem que estar sempre recebendo informação de como deve utilizar o produto, quais os cuidados que ele tem que ter com aquele serviço. Ele vai no dentista, o dentista vai falar assim, olha, você é alérgico à anestesia? Então, tem tudo isso tem que ser feito, porque ele pode tomar anestesia e ficar ali mesmo na cadeira do dentista, tá? Por conta dos riscos que tem, ok? Então, ali, logo em seguida, no inciso 2, já vem essa orientação. Olha, é direito básico lá do consumidor. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços. Veja que ele não falou informação, ele fala educação. Ou seja, tem que ser quase que maciço, massificada essa informação sobre o uso de produtos e de serviços ao nível de uma educação, ou seja, com uma estratégia pedagógica, tá? Assegurados a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Então, as empresas, sentindo a necessidade, até mesmo de mercado, de preservar sua marca e tudo mais, e não ser contaminado pelo concorrente que não leva a sério as coisas do mercado. Por exemplo, eu lembro que alguns anos atrás, no Rio Grande do Sul, algumas pessoas foram presas porque elas administravam laticínios e eles recebiam o leite e eles adicionavam, olha, salvo engano, agora eu posso até cometer uma falha, mas eu acho que eles adicionavam soda cáustica. Por que eles adicionavam, eu não sei. E aí as autoridades fazendo as vistorias descobriram a presença de soda cáustica, começaram a rastrear a origem desse leite, chegaram aqueles laticínios e prenderam as pessoas, tá? Então você vê aqui, ó, de tempo em tempo, a gente vê, por exemplo, isso aqui ó, é um selo de pureza da ABIC. Então a indústria ou as indústrias que produzem café no Brasil, para eles manterem o padrão deles e melhorar a questão do mercado, eles criaram a Associação Brasileira da Indústria do Café, e essa associação produziu esse selo de pureza da ABIC. Porque descobriu-se com o tempo que às vezes você comprava café, mas vinha milho no meio, vinha soja no meio, vinha cevada no meio, né? Para dar volume, o sabor era muito parecido, mas não era o café nos padrões exigidos e fixados pelas autoridades do Brasil. Então, criou-se esse selo, e aí a indústria, para usar esse selo, ela tem que passar pelo controle de qualidade dessa associação. Então, eles coletam lá aleatoriamente, sempre estão coletando de forma aleatória uma quantidade de café, e não é a indústria, tipo assim, vamos supor que a indústria café do tio Lelê vai mandar o café. Não, eles vão nos supermercados, aonde vai estar o café tio Lelê, essa indústria vai lá e vai na prateleira lá, pega esses cafés e analisa para ver o que está lá dentro. Então, é uma forma
de você ter um controle de qualidade. E aí, se esse café atinge o padrão de pureza, essa associação permite que seja colocado na embalagem do café esse selo de pureza, que está dando uma informação para o consumidor que ele está comprando um produto puro. Tá? Vira e mexe também, as associações de proteção do consumidor fazem verificações de qualidade. Eu lembro que teve uma época num programa de televisão aí em que eles mostravam a nível nacional, vamos pegar os azeites para fazer uma avaliação. Aí eles usam um critério. Não, nós queremos saber se ele realmente é extra virgem. O extra virgem é o azeite que vem da primeira extração do azeite da oliva, da azeitona. Tá? Não sei se vocês sabem, a azeitona é colhida e ela é esmagada. Quando ela esmaga, sai o azeite. Essa primeira extração é o que eles chamam de azeite extra virgem, que é o de mais alta qualidade. Tá? E aí eles percebiam que não, que tem azeite que é colocado no mercado no rótulo escrito extra virgem, mas ele não é extra virgem, ele é só virgem, ele já é da segunda moagem. Existem padrões de acidez, né? E tudo mais. E às vezes descobriam que também não tinha só o azeite, tinha óleo de soja misturado e tudo mais. Não quer dizer que é impróprio para o consumo, mas está dizendo que a informação que contém no rótulo não bate com o produto que está lá dentro. Isso é um vício, entendeu? Você está comprando um produto achando que é uma qualidade e chega lá na frente é outra qualidade. A gente chama isso de vício de qualidade. Lá na frente nós vamos descobrir a diferença de vício e de defeito. O vício ele não impede a utilização, você pode utilizar, mas não é aquela qualidade que você esperava. Tá? Consequentemente, você está pagando um pouco mais caro por um produto de uma qualidade não tão esperada. Eu fiz alguma coisa aqui que eu não sei, pronto. Beleza, vamos para frente. Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços à disposição, tá? Com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como os riscos que apresenta. Então, eu coloquei 3 situações diferentes aí para ilustrar essa parte aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, qual que é a informação mais importante? Isso é um eletroeletrônico. A Procel, ele é um organismo, né, é uma empresa, digamos assim, que ela presta serviço ao Inmetro e ela faz, quando uma indústria vai lançar um produto eletroeletrônico, ele pega esse produto e testa esse produto para ele ver o que a gente chama de rendimento, eficiência energética. Então, ele classifica por um determinado critério, esse critério ele é alterado de ano a ano, cada ano que passa fica mais exigente, e ele vai colocar, ó, esse produto ele está classificado como A, ou seja, ele é o bem eficiente do ponto de vista do consumo de energia elétrica. Tá? Então, A, B, C, D, E e vai embora. Tá? Então, o A é melhor eficiência, o E é o de menor eficiência. Tá? Então, ele analisa essa parte aqui. Inicialmente, ele só analisava, a Procel só analisava a questão do consumo de energia elétrica. Hoje, eles analisam outros parâmetros dos eletrônicos. Tá? Capacidade de refrigeração, capacidade de produzir ruído, capacidade de produzir vibração, e tudo isso ele vai aumentando os parâmetros para dizer se esse produto é A, B, C ou D. Isso orienta o consumidor. Eu, quando vou fazer uma compra de um eletrônico,
pela minha formação profissional, eu acho que todo mundo deve seguir, independentemente da primeira formação profissional, eu procuro comprar equipamentos elétricos e eletrônicos de baixo consumo de energia elétrica, porque a continha de energia elétrica vem todo mês. Então, quanto mais eficiente for o meu consumo, mais leve fica o meu bolso. Tá? Esse outro exemplo aqui, ó, é um restaurante. Tá? Então, aqui tem o cardápio, e o cardápio tem que trazer muitas informações. Tá? Não precisa trazer o modo de preparo, que esse é o segredo da coisa, que é onde o restaurante vai ganhar o dinheirinho dele. Mas vai trazer quais são os componentes que estão nessa receita. Por quê? Porque vai definir, o paladar dos clientes vai buscar, vai ser adequado a esses componentes, a esses ingredientes, ou mesmo aqueles que têm algum tipo de resistência, ou sejam intolerantes a um determinado produto, ou até mesmo tenham, esqueci o nome, que não pode botar o produto, ele vai ter uma reação ruim, né? E fugiu o nome agora. Isso é coisa de velho, deve estar ficando, já estou precisando aposentar, ok? Então, essas informações vão ajudar ao cliente a tomar a decisão qual é a melhor opção para aquele almoço, para aquele jantar. Da mesma forma aqui, ó, tá? Você vê que é a mesma azeitona, da mesma fabricante, mas eu tenho algumas situações, ó. A de 200 gramas está sendo vendida a R$ 4,95, a de 360 gramas, drenado, que é o peso líquido, sem a água que está dentro, R$ 6,95. Então, o consumidor poderá fazer uma comparação para saber qual é o mais barato, na proporção, tá? Para ele fazer a compra. Okay? Provavelmente vai ser esse cara aqui, ó. Tá? Então, é a regrinha de 3 simples, você faz a regrinha de 3 simples aí que você vai descobrir, no caso, qual é a mais vantajosa para você. Tá? Tranquilo? Vamos para frente. Proteção contra publicidade enganosa ou publicidade abusiva. São duas situações diferentes. Métodos comerciais coercitivos, você entra na loja, o cara quase que faz você comprar na marra. Né? Isso se chama métodos comerciais coercitivos. Tá? Você chega na loja, ele vai falar, quantas garrafas de vinho o senhor quer? Não, estou olhando aqui, então, não sei o que lá. Aí você pega uma, ele já pega a outra e põe junto com você, e tipo assim, é isso. Será que você não consegue comprar uma segunda garrafa? Esse é o método comercial coercitivo, tá? Agressivo. O consumidor não pode ser exposto a isso, a não ser que já seja uma prática comercial antiga, você já é cliente da casa há muito tempo, já está acostumado, que você pede, ó, me dá várias sugestões que eu quero ver, aí é outra coisa. Tá? Mas no primeiro contato, não faça isso. Se você for uma profissional que estiver trabalhando numa grande rede que vende produto ou presta serviço, preste atenção nisso, tá? Bem como contra práticas e cláusulas abusivas, né, ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Então, olha aqui, ó, a propaganda. Eu manchei aqui a marca para não aparecer, mas sim, o que está na foto, você fala, nossa, que coisa maravilhosa. Quando você vai comprar, tem uma frutinha aqui, outra frutinha aqui, mais nada. Tá? Não botaram as frutinhas na massa. Né? Você olha aqui, o trem bonito, danado, quando você abre, mas tá tchotcho, muito tchotcho, não é bonito. Óbvio que isso aqui foi uma foto de propaganda, o cara botou luz. Às vezes isso aqui nem carne alguma coisa que imita carne, que é cenográfico. No entanto, ele está oferecendo isso. O anúncio vincula quem anuncia. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ter em mente. Não pode descuidar disso daí. Ok? Então,
Publicidade enganosa e abusiva não pode acontecer, assim como métodos comerciais coercitivos ou desleais. Existe um debate hoje que a tecnologia ela vem avançando e é algo que impressiona. Então, hoje é a famosa inteligência artificial. E na hora que entrar na tecnologia 5G, essa coisa vai explodir, assim, vai ser algo inimaginável. Imagina um Big Brother planetário. Então, o que a tecnologia 5G vai permitir? Vai permitir que supercomputadores consigam armazenar informações de cada pessoa do planeta. Professor, o que é? É exatamente isso que eu falei. Supercomputadores que vão estar colocados em algum lugar desse planeta vão ter uma base de dados. Então, está lá uma base de dados. Alessandro Marcondes Alves. Cara, ali nesse banco de dados que está esse nome, Alessandro Marcondes Alves, começa assim, ó. Ele costuma acordar às 6 horas da manhã, ele toma um café da manhã desse jeito, papapá, e vai embora. Olha, ele foi ontem lá no shopping Pantanal, entrou na loja tal, olhou tal coisa, mas não comprou, pegou, demonstrou interesse, mas não comprou, tá? Quando eu abro meu computador, que eu vou no Facebook, já começa a oferecer aquele produto para mim. Isso é inteligência artificial. E aí vem o debate. Isso é um método comercial correto ou ele é coercitivo ou desleal? Até porque não serão todas as grandes empresas que vão conseguir fazer isso. Então, esse é um debate que tem, que vai vir. Podem escrever aí, anota aí, ó. Dia 15 de julho de 2020, o ano do Covid, que ninguém ia imaginar que ia ser tão maluco. O professor devia estar muito doido na casa dele, lá que está desde março, preso dentro da casa. Ele disse que quando chegar a tecnologia 5G, a questão da inteligência artificial vai trazer um debate sobre métodos comerciais coercitivos ou desleais no mercado de consumo. Pode marcar aí. Eu não sou profeta, mas as coisas acontecem assim muito cíclicas, né? Muito, você vai analisando e fala, não, isso aí já sei onde é que vai dar. Minha cabeça ela é lógica. Tá? 1 mais 1 é binário, 1 mais 1 igual a 2. Aí você vai analisando, ver o que aconteceu no passado. O único componente diferente é a tecnologia. Aí você faz análise e chega nessa conclusão. Tá? Por isso que em março eu falava no Instituto que antes de setembro e outubro esquece. Tá? A gente não vai voltar ao novo normal. No começo as pessoas não acreditavam muito, o tempo mostrou. Bom, aqui é o seguinte, existe o famoso contrato de consumo, ok? O contrato de consumo vira e mexe, ou ele vai ser compra e venda de um produto à vista, compra e venda de um produto em prestações continuadas, promessa de compra e venda de um produto ou contrato de prestação de serviço. Basicamente são essas 4 espécies de contrato. Aí vai ter mescla, tá? Pode ter contrato que tem uma mistura de produto com mistura de serviço, que pode ser uma empreita, alguma coisa nesse sentido, ok? Mas basicamente é isso. E eles podem ser escritos ou não escritos. Também é contrato de consumo, tá? Então, por exemplo, quando você chega no posto de gasolina e fala, coloca etanol completa para mim, ou põe 10 litros, isso é um contrato de compra e venda de consumo, tá? Porque ele vai pegar um produto que está no estoque dele, vai colocar no seu automóvel, no seu carro, na sua moto, ou no seu disco voador, aí é tandrinho, né? E você vai pagar, vai pegar dinheiro e vai pagar. Então, isso é compra e venda.
De um lado tem produto, do outro lado tem dinheiro. O fornecedor entrega o produto, o vendedor entrega o produto, o comprador entrega o dinheiro. Tá? Porque se fosse, eu tenho 10 quilos de presunto aqui, aí o dono do posto fala, vamos fazer o seguinte, quanto que vale isso aí? R$30. Então eu te dou R$30 de combustível, você me dá esses 10 quilos de presunto. Isso aí já não é compra e venda, isso é permuta. Porque eu não tenho, eu tenho produtos no meio. Ok? Permuta ou troca. Tá? Quando não existe de um lado dinheiro, papel, moeda, né? Não é compra e venda, é permuta, é troca. Tá bom? Bom, então, feito esses esclarecimentos, contrato de consumo tem o tempo todo. Alguns contratos de consumo, eles necessariamente precisarão ser escritos, porque envolve responsabilidades e valores bastante expressivos. Tá bom? Bom, pode ser que aconteça num dado momento, na execução do contrato, que aconteça um fato inesperado, que no momento em que o contrato foi assinado não se poderia prever, e que deixe aquela obrigação, aquela prestação para o lado do consumidor exageradamente excessiva. Neste caso, e aí tem que ser um fato que na época que ele assinou o contrato era inesperado, não se previa, não havia nenhuma sequer imaginar que pudesse acontecer, e esse fato acontece, pega o contrato no meio do andamento dele e atinge de forma externa aquela relação obrigacional, de tal forma que as prestações ficam exageradamente excessivas para o consumidor. Nesta hipótese, o inciso, eu acho que é o inciso 4, tá 5 aí, mas eu acho que é 4. Eu devo ter colocado errado isso daí, tá? Depois eu vou até dar uma olhada aqui. Então, nesse caso, eu vou sair aqui um pouquinho, pessoal, e vou dar uma olhada lá. Neste caso, especificamente nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor, ele permite é isso mesmo, quase, inciso 5. Ele permite a revisão do contrato, tá? Ele permite que seja feita a revisão do contrato. De todo o contrato, não daquela cláusula específica que deixou a prestação do consumidor exageradamente excessiva. Eu estou com um caso aqui que é muito interessante. Não está previsto em lei, não tem absolutamente nada específico para esse fato. No entanto, nós estamos discutindo esse contrato com base nessa cláusula aí. O que aconteceu? A pessoa está iniciando a sua carreira, é um engenheiro de produção, um jovem, e ele financiou um carro no ano passado, um carro usado. Ele tinha um carro que ele ganhou dos pais quando estava na faculdade, e aí, quando ele forma, tal, ele pega esse carrinho velho e compra um usado e financia. Com essa história de pandemia, ele foi demitido. E ele ficou sem renda. E ele atrasou algumas prestações desse financiamento. Ele já tinha pago mais de ano, pagava certinho. Então, você vê que era uma pessoa que não é morcego, não. Tem muita gente aí que é morcego, mas ele não. E aí ele perde o emprego, ele está atrás de emprego. E o banco entrou com uma busca e apreensão com base no contrato. E esses contratos, eles têm uma alienação fiduciária, uma garantia, o próprio bem vai garantir a obrigação em favor do banco. E aí o banco entrou com a execução do contrato, com a busca e apreensão, foi deferido, tudo, tá tudo certo, tá, gente? Não tá errado, não.
O bem foi apreendido e aí existe a possibilidade de você purgar a mora, porque ele foi em mora. Quando você atrasou, você está em mora. Como que você purga a mora? Ou seja, como que você retira a mora e volta a ficar em condição pontual? A lei antigamente dizia o seguinte: bastava você pagar as prestações que estavam vencidas, mais as despesas do processo, mais os honorários do advogado do banco. Juntava tudo isso, você pagava lá. Hoje a lei mudou. Hoje a lei diz o seguinte: você tem que pagar todas as prestações, as vencidas e as que vão vencer, chama vencendo, mais honorário do advogado. Então fica mais difícil. Bom, eu entrei com uma petição lá e pedi a suspensão do contrato. Eu não pedi a modificação. É uma modificação, na verdade, né? Eu pedi a suspensão do contrato pelo período da pandemia, ou até que ele volte a trabalhar. E essas parcelas vencidas e que vão estar vencendo nesse período sejam postergadas para o final do contrato, assegurando ao banco juros e correção monetária, que também eu não posso olhar só o lado do cliente, senão... E eu joguei essa batata quente para o Poder Judiciário se manifestar, né? Então, nós estamos aguardando aí a manifestação do juiz se ele vai aceitar, porque não há previsão na lei. Então, aí é o princípio da... Existe o princípio do poder geral de cautela, o princípio da boa-fé, aí tem várias outras situações em que a lei não previu, né, uma situação muito específica, mas que está acontecendo e nós temos que parar para pensar, para analisar. Tá? Você veja que não houve... A prestação não ficou mais cara para ele. O que aconteceu é que ele perde o emprego e ele não está conseguindo empregar. E está acontecendo isso no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E o Estado vai ter que intervir nessa relação. E, inclusive, eu falei, é muito mais fácil o banco arcar com a despesa desse período do que ele, que é ninguém. É uma formiguinha. Se comparar com um tiranossauro, um dinossauro gigantesco que é o banco. Tá? Então, é essa situação. Assim que eu tiver uma posição, eu comento com vocês o que foi que aconteceu lá. Bom, mas aí aconteceu um acidente de consumo e gerou dano material ou moral. O Código de Defesa do Consumidor disse assim, ó, se isso acontecer, ao consumidor é assegurado a reparação dos danos. Tá? Então, imagine a seguinte situação. Você mora num condomínio, está com a sua energia elétrica efetivamente paga, a sua fatura de energia elétrica pontual, paga, está tudo bacana. Foi passar um final de semana no Manso, você foi na quinta-feira para passar sexta, sábado, domingo, segunda-feira você voltou. Quando você chegou em casa, o seu fornecimento de energia elétrica da sua unidade tinha sido foi cancelado pela concessionária e você tinha comprado 50 quilos de bacalhau, 150 lagostas, 500 quilos de camarão daquele pistola, para fazer um jantar para a turma aqui, para nós aí, comemorarmos o seu aniversário. E estragou tudo. Chegou ao apartamento, tinha saído água de dentro do freezer, estava podre o apartamento. Você teve que chamar um pessoal para dar uma geral no apartamento, para limpar, para tirar aquele cheiro. Imagina o ódio. Tá? E ainda passa. Então, isso aí é só o dano que eu estou mostrando para vocês. Isso aí que eu falei é o dano material. As coisas que você perdeu que te custou dinheiro. Fora a vergonha que você está passando para todo o condomínio que você não tem condições de pagar nem a sua energia elétrica. Né? Ó, fulano está quebrado, ó, não consegue, está morando aqui, mas não paga a conta de energia elétrica. Se ele não paga a conta de energia elétrica, daqui a pouco ele não está pagando mais a taxa condominial.
e quer usar elevador, quer usar piscina, quer ir para academia de ginástica, ir para sauna. E tem gente de tudo que é jeito. Ou então, você foi passar 15 dias em Orlando, né? Ou em Paris. Estou indo com a minha namorada ou com o meu namorado, no caso de vocês, para Paris passar lá o Dia dos Namorados. Nós vamos jantar no Batomushi, final da tarde, vamos tomar uma champanhe na entrada, depois nós vamos jantar tomando um vinho tinto, né? E o passeio termina na Torre Eiffel, com pessoa tocando piano, violino, é aquela coisa sensacional. Aí você fala, cara, eu vou levar umas roupas bacanas, né, cara? Não vou todo arregaçado. Aí você vai ali na Casa Prado, Dom Manuel, né? Compra lá uma roupa lá de grife, né? Põe na malinha. Quando você chega em Paris, cadê a mala? Você chega e a mala não chega, amigo. E aí, como é que fica? Dois danos. O material, que é o valor da mala e de tudo que está lá dentro, e o moral, que é a vergonha que você vai passar. Né? Ou você colocou um crédito lá no seu pré-pago e ele não veio. Tá? Você botou lá e a concessionária não creditou. Tá? Então, isso tudo enseja reparação de danos patrimoniais e morais. Tá? Então, isso aí não pode acontecer. Ok? Por isso que vai aparecer um xizinho aí. Óbvio que se você não pagou a conta de energia elétrica, o corte é justo. E aí você não tem direito a reclamar. Ah, mas antigamente eles levavam 2 meses para cortar. Isso não quer dizer que você tem o direito de ficar sempre com 1 mês com a conta atrasada. Eu conheci uma pessoa que vivia assim. Um dia a concessionária ficou mais eficiente, atrasou, deu 15 dias, notificava e logo depois cortava. Né? E ela é obrigada a notificar, tá? Ela é obrigada a notificar que vai cortar. Ela notificava rapidão e não levou a sério, até que um dia chegou lá, estava sem energia elétrica na casa. Bom, você teve um direito violado. Você sente que um direito teu foi violado no mercado de consumo, você na condição de consumidor. E você fala, não, eu vou pedir para que o Estado intervenha nesse problema para me ajudar a resolver, reparar o meu dano e reconhecer que esse meu direito foi violado e aí o meu dano seja reparado, seja ele material, seja ele moral ou refazer um serviço, alguma coisa nesse sentido, trocar o produto, nessa situação. Tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor diz, olha, eu já reconheci o direito, já disse que pode rever cláusula, já fiz um monte de coisa, agora eu tenho que operacionalizar, eu tenho que fazer com que o Estado, através do seu poder de polícia e através do poder judiciário, quando invocado, intervenha na relação e busque reequilibrar direitos e deveres. Tá? Então, ele vem e fala isso, olha, é direito básico do consumidor ter acesso aos órgãos do judiciário e órgãos administrativos. Órgãos administrativos, por exemplo, é a Delegacia de Polícia de Defesa do Consumidor. Tá? A Polícia Civil ou Polícia Judiciária Civil é um órgão da administração. Assim como o PROCON é um outro órgão da administração. Tá? O PROCON, ele não tem a competência que o Poder Judiciário tem, tá, pessoal? Ele não soluciona o litígio. Ele apenas e tão somente,
e aí não é só ele, qualquer um, até um escritório de advocacia pode fazer, ele tenta fazer uma composição. Isso a lei permite qualquer situação, tribunal arbitral, advogados, o que for. Fez a composição, fez o acordo, resolveu, beleza. Se isso não der certo, o máximo que o PROCON pode fazer é multar o fornecedor de produto ou o prestador de serviço com sanções administrativas e ainda dar um parecer, dizendo, olha, ele teve aqui realmente, na visão do PROCON, nós reconhecemos que os fatos que o consumidor demonstrou foram provados aqui nas reuniões e o direito é dele. Ele só pode fazer isso, mais nada. Tá? Então, eu vejo assim uma certa... Se você quer resolver o seu problema pessoal e com uma certa rapidez, eu vejo que o Poder Judiciário é o melhor caminho. Não tenho dúvida nenhuma. Porque esse realmente, quando o juiz decide, ele altera toda a estrutura da sociedade. O PROCON não tem toda essa força. É um órgão importante? Com certeza. Tá? Então, o acesso a esses órgãos, sejam eles do Poder Judiciário ou da administração, objetivando a prevenção, e aí sim o PROCON é importante. Ações preventivas. Ministério Público, que é um órgão da administração, né? Ele tem um instrumento chamado Ação Civil Pública, que ele pode entrar para prever problemas aí no fornecimento de produtos e serviços. Tá? Ele pode entrar com uma ação civil pública contra a concessionária de água e esgoto de uma determinada cidade, dizendo, olha, vocês não estão usando a quantidade correta de cloro. Você tem que usar mais cloro. Uma situação dessa. Ou seja, ele entra com uma ação que a gente chama de caráter difuso, porque ele atinge todo mundo. Quem passou por aquela cidade ali, ou quem vive, ou quem passou por aquela cidade, vai se beneficiar do resultado ou dos efeitos dessa ação civil pública. Tá? Então, são os coletivos e difusos. Assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Às vezes você precisa fazer uma perícia e aí, olha, eu não tenho condições de contratar um perito para demonstrar que a água que chega na minha casa está vindo com coliformes fecais. Aí o Estado chama a Politec, que é uma polícia técnica cheia de perito lá dentro. Eles vão lá coletar essa água e vão ver, opa, toda a água do bairro está contaminada com coliformes fecais. É nociva à saúde. Ok? Esse aqui, que é o inciso 8º, para quem é do direito, a gente diz assim que é um canhão. Se você fosse caçar sei lá, um javali, se você tivesse a opção de escolher qual era o calibre da arma, eu diria que esse é um canhão. Tá? Por quê? Porque uma das coisas que é muito difícil, do ponto de vista processual, de se provar é o vício ou o defeito no produto e no serviço. É muito difícil. Tá? Você vai provar, olha, eu comprei essa cerveja e essa cerveja matou X pessoas. Vocês viram que foram mais ou menos, tem um caso recente aqui, foram 6 meses de investigação técnica, uma polícia técnica de Minas Gerais, até achar onde que estava o defeito na fabricação. Era uma solda que foi feita num dos tanques. Essa solda foi mal feita e aí vazava o agente refrigerante para dentro da cerveja. E esse agente refrigerante lá, que eu não lembro o nome, é altamente venenoso. E matou lá 10, 12, 15 pessoas que tomou aquela cerveja lá. Tá? Essa prova é muito difícil. Então, se a pessoa que tomou a cerveja falou, essa cerveja me fez mal, para ele fazer essa prova, caramba,
Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, olha, eu comprei essa cerveja, do jeito que ela está aqui, aberta já, não joguei tudo fora, ela está com gosto horrível, e logo depois eu senti dor no estômago, tive diarreia, vomitei, passei mal, fui para o hospital. Tá? Com certeza, na hora que ele falar isso aí, a cervejaria, na sua defesa, não, mas ele abriu isso aqui, ele deve ter contaminado esse negócio. Ele que alterou, ele está mentindo. Era assim que eles faziam lá atrás. E aí o juiz falava assim, agora você tem que provar que você não fez isso. O cara falava, mas como que eu vou provar? Aí, então, infelizmente, eles julgavam improcedente. Essa era a realidade que acontecia no Brasil até antes do Código de Defesa do Consumidor. Quando veio o Código de Defesa do Consumidor, ele falou, não, peraí. Quando as alegações do consumidor forem verossímeis, ou se ele for hipossuficiente, ou seja, se ele tiver muita dificuldade de fazer a prova, porque vai ser muito caro, porque ele não conhece o caminho, porque exige conhecimento de engenharia, porque exige conhecimento de química, ou seja lá o que for. Nessas duas situações, o juiz pode inverter o ônus da prova. Basta o consumidor requerer. Quando o juiz inverte o ônus da prova, a coisa muda de figura. O consumidor fala assim, olha, essa cerveja que está aqui pela metade, que eu comecei a tomar e passei mal, me deu dor no estômago, me deu diarreia, vomitei e fui para o hospital, tem algum problema nela. O juiz vai pegar isso, vai mandar guardar lá na escrivania e vai falar para a cervejaria, prove que a cerveja não está contaminada. Então, quando ele inverte o ônus da prova, é ao contrário. Não é o consumidor que tem que provar que a cerveja está contaminada. É o fornecedor do produto que tem que provar que não está, porque se ele não fizer a prova, é considerado por presunção que realmente estava contaminado. E nesse caso, como teve morte, aí a polícia judiciária civil, tá, de homicídio entra no circuito. Opa, teve morte? Teve. Qual que é a causa-morte? Envenenamento pela substância tal. Pode estar na cerveja? Não, encontrou a substância na cerveja. Então, começa a ter uma coisa que a gente chama de nexo causal. As coisas começam, causa e efeito, e fatos começam a se encaixar. Vamos descobrir se realmente é um defeito na fabricação ou se foi espionagem, se foi sabotagem. Porque também um determinado funcionário pode ter colocado isso propositadamente, zangou com o chefe, vou sacanear essa empresa, vou colocar vou misturar esse álcool aqui, esse agente refrigerante na cerveja e dane-se. Talvez ele nem quisesse, numa hipótese, vai ficar ruim e ele vai perder mercado. Nem imagina as consequências lá na frente. Tem gente de tudo que é jeito, tá? E a partir daí eles começaram a investigar. Não, peraí, realmente. Aí a fábrica falou, mas eu não uso esse agente refrigerante, eu uso outro. Aí descobriu-se que o fornecedor trocou os agentes. Realmente foi esse agente refrigerante, ok? Mas, espera aí, então agora vamos ver. Então, houve a troca, não era para ser esse agente refrigerante, mas o fornecedor trocou e entregou como se fosse. Hein? Vai ter uma responsabilidade aí desse fornecedor aí, no meio. Tá? Notadamente, se aquele primeiro produto refrigerante não fosse nocivo à saúde, e esse segundo sim, a responsabilidade será muito maior desse fornecedor. Né? Vai ter a responsabilidade da indústria e vai ter uma responsabilidade de quem soldou e não soldou direito. Então, olha só a quantidade de gente que está envolvida nessa brincadeira. E aí vai ter indenização de dano moral, de dano material. Dano material, perdas e danos, vai ter no meio. Porque imagina uma pessoa que era um médico, era o arrimo da família, que ele ganhava 40 mil reais por mês, tinha
50 anos de idade e perspectiva de trabalhar até os 75. Então, você pega 40 mil por mês, de 50 a 75, 25 anos. O cara tem quanto salário por ano? Ah, ele tinha 15 salários por ano. Ah, então tá bom. Então, você pega 25 por mês, multiplica por 15, multiplica por 25, você vai ver o tamanho de perdas e danos que tem que dar para a família, porque a família perdeu quem provia recursos lá dentro, por conta de uma solda mal feita. Então, vocês vejam o que é a responsabilidade. Tá? Então, essa inversão do ônus da prova, eu espero ter explicado para vocês, faz exatamente isso. Joga a responsabilidade para o produto, para o fornecedor de produto, o prestador de serviço, o ônus de provar que o seu produto não tinha vício nem defeito e o seu serviço também não era defeituoso. Professor, o que é verossímil e o que é hipossuficiente? Verossímil é aquilo que parece verdadeiro. Tá? A grande chance daquilo que essa pessoa está falando ser verdadeiro. Olha, eu sempre tomei essa cerveja, é a minha cerveja predileta, nunca tive problema nenhum. Essa, eu senti um gosto ruim, logo depois eu tive dor no estômago, tive diarreia, vomitei e baixei o hospital. E olha aqui o laudo do médico. Infecção alimentar. Pronto. É muito plausível, há muita possibilidade do que ele está falando é verdade. Pode até ser mentira, mas é muito provável que seja verdade. Isso já autoriza o juiz a inverter o ônus da prova. Olha, a indústria, prove que a sua cerveja não está contaminada. Ok? Então, que parece verdadeiro, uma narrativa verdadeira, que é possível, provável, por não contrariar a verdade, plausível, uma teoria verdadeira. Tá? Esse termo verossímil está sendo usado nessa pandemia. Da década de 70 do século passado, de 1970 para cá, a ciência tem sido utilizada para manobras geopolíticas. Isso aí a gente já conseguiu ver, tá? Muito claramente. Né? Nós vamos estudar lá no direito ambiental uma parte de geopolítica. E nós vamos ver que existe uma narrativa de parte da ciência dizendo que o aquecimento global está relacionado à produção de dióxido de carbono, CO2. Existe uma outra parte da ciência que diz, olha, existe o aquecimento global, mas quem influencia na temperatura da Terra são as atividades do Sol e a temperatura do mar. E, portanto, o CO2 não interfere no aquecimento, na temperatura do planeta. E mais, o CO2 é benéfico à vida humana. Então, é óbvio que o que você vai ver e ouvir na imprensa do Brasil vai ser sempre só um lado. E ela se posicionou nessa agenda globalista. E aquele que fala que não, peraí, tem uma ciência aqui, uma parte da ciência que não concorda com você, eles dizem que essas pessoas são negacionistas. Nega aquele ponto de vista. Assim como aquele setor lá da ciência que diz que o aquecimento global está relacionado ao dióxido de carbono, ou seja, a produção industrial e a produção da pecuária, eles negam a outra parte. Então, o negacionismo tem dos dois lados. Tá? A mesma coisa a gente vê com relação a essa pandemia. Como eu disse no começo da aula, houve uma politização e setores da ciência estão sendo utilizados. E existem cientistas que se submetem a isso. Tá? Existem cientistas que se submetem a isso. Pelos mais variados interesses. Ou é por vaidade, ou porque tem dinheiro envolvido, ou porque quer ter poder para depois ter dinheiro, ou só ter reconhecimento, enfim. Tá? Então, essa semana, por exemplo, eu vi uma live do professor doutor da USP, Ricardo Felício. Ele é um climatologista, mas ele pega
vários estudos científicos que estão rodando aí na Europa, lá no hemisfério norte, sobre a eficiência das máscaras que nós estamos usando. Né? E aí eles começam, nessas pesquisas que foram feitas, eles começam a descobrir um conceito que eu não conhecia, chama virion. Virion é o vírus fora do hospedeiro, fora de uma partícula de proteína. Então, ele diz o seguinte, que numa gotícula de água suspensa no ar, tem de 1.000 a 10 milhões de virions. Tá? E nos estudos, eles mostram que basta um virion chegar em você para que você tenha 50% de chance de desenvolver a doença. E aí, ele pega e olha a trama. A trama é o espaço entre as fibras daquela máscara N95, que é a mais eficiente. A trama da N95, ela é menor. Ela é menor que uma gotícula d'água. Mas ela é imensamente maior que o tamanho de um vírus. E ele fala assim, olha, começam a cair gotículas d'água que está em suspensão no ar, que você não vê, é invisível. Vai colocando, vai se depositando na máscara. Vamos imaginar que ela esteja perfeitamente colocada, você não mexeu, não deu nem espaço, nada disso. O efeito êmbolo da tua respiração, joga ar, puxa ar, vai chegar uma hora que um vírus vai entrar. Tá? Aí depois ele fala, agora vamos ver qual é a eficiência exigida nos laboratórios que manipulam esse vírus. E ele vai lá no laboratório de Wuhan, que manipulava esse vírus desde 2015. Se vocês olharem o NBI dos caras, das pessoas que estão lá dentro do laboratório, se assusta, parece que é negócio do astronauta. É uma roupa toda hermética, ela é inflada para ter uma pressão positiva interna, ou seja, se tiver um furinho, o ar está saindo, não deixa o vírus entrar. Com capacete, com tudo, aí ele falou, esse protege. Então, aí ele compara aquele NBI com a máscara N95, ele chega à conclusão que a máscara não tem eficiência, é só psicológico. Então, esse debate da ciência a gente vai ver o tempo todo, tá? Então, existem os que falam de um jeito, existem os que falam de outro jeito. Isso, inclusive, é natural daquilo que a gente chama de dialética. Um cientista traz uma tese. Essa tese ficou valendo, às vezes, séculos, né? Você pega a mecânica clássica de Isaac Newton. Séculos. Até hoje vocês estudaram. Quem fez ensino médio estudou a mecânica, a física mecânica. Quando chega na década de 50, o Einstein falou, ok, beleza, tudo que o Newton falou é verdade, para baixas velocidades. Em altas velocidades, próximos da luz, tem que refazer tudo de novo. Tem que ajustar as fórmulas dele. Então, aí aparece alguém que vai reformular toda a teoria anterior, ou ele vai alterar parte da teoria anterior. É a antítese o nome disso. E aí vem os debates. Né? Os caras que defendem cegamente uma posição, outros defendem a outra, e aí desse debate sai a síntese, que é a nova tese. Tá? Óbvio que Einstein provou, e foi muito rápido dele provar, porque quando as pessoas aplicavam as leis de Newton em altas velocidades, eles não conseguiam solucionar os problemas que o Einstein colocava. O que o Einstein fazia? Ele criava um problema e publicava no Jornal de Paris e pedia para os físicos de plantão, os acadêmicos, solucionar o problema. Aí ele deixava lá uns 30 dias, ninguém conseguia resolver o problema, ele ia lá e publicava a solução. Foi assim que ele fez. Se tivesse o YouTube, ele faria uma live e gravaria. Revolucionou toda a física relativística, depois veio a quântica e tudo mais. Então, verossímil é quando alguma coisa é muito provável que tenha acontecido. E hipossuficiente é quando uma pessoa ou possui poucos recursos econômicos ou possui poucas condições técnicas. Então, no caso
da cervejaria que eu falei para vocês lá de Minas Gerais. A pessoa, para fazer a prova, falou: ó, primeiro que eu tenho que entrar dentro da cervejaria, eles não vão deixar eu entrar. Segundo, que eu tenho que conhecer de todo o processo de fabricação da engenharia, que eu não conheço. Eu sei comprar cerveja, eu sei se ela é boa ou se ela é ruim. Se ela está choca ou não. Mais nada. Tá? Então, eu sou hipossuficiente. Eu não tenho essas condições. Então, o Estado tem que intervir e inverter o ônus da prova, para que eles provem que não, essa cerveja está perfeita. Aconteceu algum problema aí no meio, mas não é aqui no processo de fabricação. Bacana, pessoal? Olha, já deu o nosso horário. A gente se empolga. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí um exercíciozinho para que vocês façam uma revisãozinha da aula, né? E me mandem um resuminho em PDF no meu zap privado, tá? Para fins de registro de presença, ok? Novamente, eu desejo a todos que todo mundo esteja bem, que logo, logo a gente possa estar ali no Instituto, revendo, que todo consiga... Eu não consegui, mas que todos consigam não engordar nesse período. Ai, faz parte. Né? Eu já fiz um monte de curso de EAD, mas vamos embora. Fico revendo o material de aula para dar uma utilidade a esse período de ficar em casa. E sou do grupo de risco. Tenho aí uns 2 probleminhas aí que, para mim, não é problema. Eu não me preocupo muito com isso. Mas, de toda forma, eu encaixo no grupo de risco. Por conta da hipertensão e por conta que eu já tive 2 problemas de crise alérgica. Lembrei, alergia. De crise alérgica respiratória. Eu tive uma há 5 anos atrás e tive outra no ano passado. O ano passado foi relacionado a baixa umidade. Eu fiquei mal. E fui no médico, fiz um monte de exame e aí eu descobri que eu estava desidratado. Nesse período do ano aqui, de julho até setembro, outubro. Então, tomem água, bastante água, tomem vitamina C, né? E de 15 em 15 dias, pessoal, tomem ivermectina. Não tem contraindicação, não tem nada. É uma sugestão. Eu não sou médico, né? Mas avalie, veja com alguém. De você estar de 15 em 15 dias tomando preventivamente ivermectina, que é um antiparasitário. Né? Se você tiver algum bichinho no intestino, vai pular tudo. A pele fica mais bonita, entendeu? Ele tem uns efeitos aí, pelo que a gente tem lido, é aquilo que eu estou te falando, a ciência está dividida nesse negócio aí. Eu já sou muito mais pragmático, eu não tenho problema nenhum de antecipar. Eu tenho todos os remédios aqui em casa. Semana passada, por conta da minha filha assessorar o deputado Wilson Santos, e ele testou positivo. Então, todo mundo, foi a terceira vez, todo mundo, só que dessa vez foi todo mundo, a outra vez era só eu. Ficou todo mundo isolado aqui dentro de casa, ninguém saía. Aí o médico da Assembleia, que hoje, inclusive, saiu uma notícia que ele está com 60% do pulmão já comprometido, o problema é esse, é não deixar chegar na fase hospitalar. Tá? Então, ele prescreveu ivermectina, prescreveu azitromicina, vitamina D, C e zinco. Então, nós fizemos tudo certinho como foi mandado, são 5 dias. Tá? E fora isso, eu tenho a hidroxicloroquina, não usei, porque na estratégia que eu criei na minha cabeça, é só se alguém tiver febre, tá? Eu comprei há um tempo atrás um oxímetro de pulso, tem que ser de pulso. E aí eu monitoro a oxigenação da turma aqui de casa várias vezes durante o dia, todos os dias. A oxigenação não pode baixar de 90% e o batimento cardíaco não pode passar de 115, 110, 115.
Tá? Porque quando isso acontece, você ainda não está com falta de ar, você já pode entrar com a medicação. Tá? É uma doença que, se você usar os remédios preventivos, profiláticos, evita a internação. O problema é quando você vai para o hospital. Você já chega com o pulmão baleado. Tá? Eu tenho uma irmã que é do judiciário e o chefe de gabinete dela está na UTI, eu não sei se vai conseguir sair. Fora isso, pessoal, fora isso, ontem nós perdemos um amigo lá do bairro que eu morava. E ficou, acho que uns 20 dias de UTI, mal. Ontem ele não aguentou e faleceu. Ele estava com H1N1, ele não estava com a Covid. Tá? Fazia um teste, todos os tipos de teste nele, dava negativo. Fizeram do H1N1, ele estava com H1N1. Por isso que o município liberou a vacina para todo mundo. Então, tome. Quem não estiver bom, estiver tranquilo, vai no posto de saúde e toma a vacina da gripe. Tá? Ela é mais punk do que esse vírus. Ela não contagia como esse vírus contagia. Ela é mais difícil de você pegar. Né? Então, talvez por isso não seja tão preocupante. E tem a vacina. Se tem a vacina, vamos usar. Né? Então, vão no postinho, não é para ficar alarmado, não é para gerar pânico, nada disso. É só uma preocupação, é uma coisa da minha cabeça, tipo assim, eu tinha essa informação, poderia ter passado e não passei. Então, eu estou passando, não sou médico, não estou falando como médico, não tenho autoridade para falar como médico, mas como um professor com seus temores, com as suas preocupações, com todo mundo, tá? Mas eu desejo de coração que todo mundo esteja bem, que esteja saudável, todo mundo em sua casa, e que logo, logo a gente possa estar todo mundo junto. Bacana? Então, até próxima quarta-feira que nós vamos seguir. E eu queria até que vocês comentassem se esse novo layout que eu usei no slide está melhor. Eu acho que está melhor. Eu fiz em widescreen, fiz maior, aumentei as letras. Então, eu queria que vocês comentassem se ficou bom isso aí, tá bom? Então, até a próxima. Fiquem com Deus.